Que bom que você está aqui comigo. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre vista cansada. E o que me inspirou foi exatamente isso. Eu estava aqui para gravar esse podcast e falei isso, né? Acho que eu estou com a vista cansada. Está o seu modo de ver. E a sua vista? Ela está limpa? Ela está energizada? Ou ela também está cansada? Eu li em algum lugar uma frase que fala o seguinte: se eu morro, morre comigo um certo modo de ver. Você sabia que de tanto ver, a gente banaliza o olhar? Vê não vendo. O óbvio é aquilo que a gente menos enxerga. Aquilo que é muito familiar pra gente não desperta curiosidade. Talvez já aconteceu com você. Você quis fazer uma reforma na sua casa, ou colocou uma moldura diferente, ou mexeu em alguma parede. E aquilo, nos primeiros dias, você observava, admirava, e de repente você já não percebe mais aquela beleza, aquela decoração que um dia você tanto quis. O nosso olhar, ele acostuma com aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia. E tem uma coisa chamada rotina. Quando nós entramos naquele automático, naquela rotina, nós passamos a não apreciar coisas que, de repente, para uma visita, para o outro, é algo tão surpreendente. Como é que nós podemos para descansar o nosso olhar ou para limpar essas lentes? Se eu perguntar a você qual é o caminho que você faz para ir para o seu trabalho, ou para a casa de um amigo, ou para a casa do seu pai ou sua mãe, você vai observar que você faz sempre o mesmo caminho. Um dia eu estava andando aqui de carro com um colega, e eu estava como carona, e ele estava dirigindo. E ele mora aqui no bairro. E eu percebi que ele fazia caminhos que eram totalmente diferentes dos meus para chegar no mesmo lugar. Eu ainda falava, mas você nunca entrou nessa rua? Ele falou, não. Mas se você entrar nessa rua, se você passar por aqui, você vai ver novas paisagens, você vai chegar mais rápido. Mas de tanto ver, a gente para de enxergar. A gente acostuma com o mesmo caminho. Uma vez eu conheci um advogado que trabalhou 32 anos no mesmo prédio. E eu sou uma pessoa que gosto muito de gente. O dia que eu fui visitá-lo, eu conheci o porteiro daquele prédio. E eu perguntei pro porteiro, há quanto tempo você está aqui? Ele falou assim, já tem mais de 20 anos. Você conhece o doutor fulano? E ele falou, conheço muito, ele sempre chega em determinado horário. Mas eu acho que ele não me conhece, porque ele só pega uma correspondência, dá bom dia, mas sempre está com atenção na tela do celular, ou conversando com alguém. E eu conversei com aquele porteiro por um tempo, soube um pouco da história dele. E eu, quando cheguei na sala do advogado, eu perguntei para ele, você conhece fulano? Ele falou, não conheço. Eu falei, pois é o porteiro aqui do prédio. Ele falou, tá. Passou uns 10 dias, aquele porteiro parou de ir. E eu fui lá novamente visitar aquele advogado, que eu estava fazendo uns atendimentos com ele, e notei que aquele porteiro não estava mais indo. Aí eu perguntei para o advogado, você notou que mudou o porteiro? Ele falou assim, não notei. E depois a gente soube que aquele porteiro tinha morrido. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós damos importância a tantas coisas, mas não prestamos atenção nas pessoas que fazem parte da nossa vida, não prestamos atenção nas pessoas e na forma que elas estão, muitas vezes, nos apoiando de alguma forma, em algum contexto. Aprender a ter um olhar de primeira vez, esse é o segredo. Eu acho que um dia eu fiz um podcast sobre isso. Se você está na sua cidade, coloque o olhar de turista. E você vai ver que mesmo passando na mesma rua, você vai poder observar coisas diferentes. Você vai apreciar uma árvore nova, você vai apreciar uma obra nova. Você vai apreciar se você tirar a vista cansada e colocar um olhar de primeira vez, um olhar de turista. Experimente fazer isso na sua casa. Experimente, ao chegar em casa, deixar todo o peso do trabalho, todas as coisas, o estresse, o cansaço, deixar isso do lado de fora e entrar em casa com um olhar observador, um observador atento, um olhar apreciativo, um olhar de primeira vez. Então, da mesma forma, quando a gente está com a vista cansada, a gente vai no oculista, no oftalmologista e troca o óculos. Na nossa vida, nós temos que aprender a trocar a lente. Tirar essa lente que às vezes julga, que critica, que acha que já sabe, e colocar essa lente desse observador curioso, atento. Imagine que você está entrando pela primeira vez naquele ambiente. Imagine você olhando para o seu companheiro ou companheira com o mesmo olhar quando você olhou pela primeira vez e se encantou. Imagine você olhando para o seu filho com aquele olhar de encantamento quando o seu filho nasceu, ou quando ele ainda pequenininho deu os primeiros passos. Então nós podemos colocar uma nova lente e dar realmente valor àquilo que é valioso. Ajustar o olhar, ajustar a lente. A gente usa muito a palavra zoom nos dias atuais como um aplicativo, uma plataforma, né? Mas você lembra aquele zoom que a gente dá também na máquina fotográfica? Ou o zoom que a gente dá no nosso celular quando você quer ver mais de perto? Que tal você dar um zoom em aspectos da sua vida que você percebe
que a beleza está embaçada. E comece a ver realmente a beleza que está por detrás de cada coisa, de cada cenário, de cada momento da sua vida. Amplie a sua imagem. Você pode melhorar, examinar com mais carinho. Tem uma beleza em cada situação. Mesmo aquela situação que está trazendo, de repente, alguma dor, algum sofrimento. Se você coloca uma nova lente, você vai ver o quanto de aprendizado aquilo pode nos trazer. Então, olhe para dentro de você nesse momento e escolha qual a lente você vai colocar para viver o dia de hoje. Nós temos uma série de lentes disponíveis no nosso mundo interno. E quando eu mudo a forma de olhar, eu mudo o que eu sinto. Eu crio uma motivação maior para eu viver. Eu consigo nutrir os relacionamentos. Sabe aquela frase, o óbvio a gente não vê? E aí eu preciso dar um passo atrás, ajustar a lente para ver aquilo que é óbvio, mas que também tem uma grande beleza. Quando você está conversando com uma pessoa, esteja presente com ela. Ajuste a lente, olhe com um olhar apreciativo. Perceba a respiração daquela pessoa, perceba o não verbal, perceba o olhar, perceba os gestos. Ouça as palavras e ouça sem julgamento, ouça com o coração. Aí você vai perceber que você, ao invés de ficar com aquela lente, com a vista cansada, você consegue reconectar com o interesse genuíno de apreciar a beleza que está presente em cada evento da nossa vida. Então ninguém vai fazer isso por nós. A minha sugestão é: ajuste o foco, dê um zoom, aumente a imagem, porque essa vida aqui ela é muito rápida. E quando você começa a ter esse olhar de observação, esse olhar apreciativo, esse olhar curioso, você começa também a ser uma pessoa mais agradável. É quando você, por exemplo, vai almoçar com a sua família, com seu companheiro ou companheira, ou com seus filhos, e você está totalmente presente. E você consegue, além de elogiar, né, aquela comidinha caseira que foi feita com carinho, você também consegue ver a expressão no olhar da sua companheira ou do seu companheiro. Você consegue estar presente. E naquele momento você está criando uma cena que pode ficar no arquivo das melhores lembranças. É quando você não economiza elogiar, não economiza gentileza. Mas para isso, é necessário que você limpe a lente e que você olhe com um olhar de amorosidade, com um olhar apreciativo, isento de julgamento e crítica. Que tal a gente hoje ajustar a lente? Como seria se nesse momento você tomasse essa decisão de olhar em volta de você e apreciar tudo de belo que o Criador preparou aí para tornar o seu dia mais colorido, mais feliz, né, com mais musicalidade, com sentimentos mais positivos? Eu vou procurar fazer o mesmo. Eu daqui vou ajustar a minha lente também.